Boa noite, Luiz Felipe. Eu gostaria, Luiz Felipe, que você fizesse uma análise da equipe na questão emocional no jogo de hoje, principalmente em cima da expulsão do Maicon. O que você achou da conduta do jogador na expulsão e como você pretende administrar isso? Pretendo administrar juntamente com a direção, com uma conversa muito interessante entre nós, os atletas, jogadores, e também com a CBF. Porque se alguma conduta foi errada da nossa parte, nós também temos que olhar o que o árbitro fez hoje. E se foi falta do Thiago, se a mesma falta que ele deu do Thiago, por que é que ele não deu sobre o Rafinha no primeiro tempo? Por que vem acontecendo isso? O VAR não chamou, não é? O mesmo momento que poderia ser interpretado por nós como falta no Jô, foi a falta do Rafinha, só que ele estava dentro da área. Então, nós vamos ter que ter cuidado, sim, nós vamos ter que analisar, nós vamos ter que ter equilíbrio, mas nós temos também que conversar com as pessoas que estão dirigindo o futebol brasileiro. Tá difícil. Então, vamos olhar os lances, e daí depois de olharmos os lances, nós vamos pensar de que forma o Maicon pode, numa conduta mais bravia, por que aconteceu aquilo e por que não aconteceu. Então, nós não vamos só acusar o Maicon, acusar a nossa equipe, o desvio de alguma coisa. Poderíamos estar um pouco mais sobrecarregados no aspecto emocional, mas também tivemos coisas a nosso favor que não foram vistas e nem sequer foram comentadas. E aí é difícil. Então agora nós temos que comentar com vocês, mas vocês não têm nada com isso. Quem tem são os dirigentes do futebol brasileiro. E aí tem que ser a parte da arbitragem que nós temos que conversar, sim. Temos que ver algumas coisas para depois podermos dizer que o nosso atleta errou totalmente, ou fez isso, ou fez aquilo. Além dessa questão, Filipão, o time, né, o Grêmio mais uma vez não conseguiu uma vitória e teve posse de bola em determinados momentos do jogo, em boa parte do jogo, mas o Grêmio está acertando pouco em direção ao gol. E agora não sai da zona de rebaixamento, vai ter 15 dias sem jogo. Dá para tirar mais esse time, Filipão? Claro que dá. Nós hoje jogamos bem. As chances, provavelmente, depois de tomarmos o gol, teve a chance viva do Corinthians. Mas nós também tivemos boas chances de gol e não conseguimos fazer o gol. Tivemos essa possibilidade de fazer o gol através de um lance que eu acho que foi uma penalidade máxima em cima do Rafinha, tá? Mas que, como estava dentro da área, o árbitro optou e o VAR optou por não dar essa penalidade máxima. E jogamos uma partida idêntica ao Corinthians, bem equilibrado. Acho que o posse de bola foi igual para os dois lados, mais ou menos assim, acho que foram os números. E tivemos uma imposição boa no setor de meio, marcação boa defensiva. Falhamos na hora do gol, mas marcação boa defensiva e tudo mais. Ainda nos falta uma parte final de criação e de mais chances de gols para que a gente consiga fazer os gols necessários para uma vitória tranquila. Felipão, desde que o senhor chegou no Grêmio, assumiu o cargo, o senhor fala sobre a necessidade de controlar o emocional do grupo. Esse é o maior desafio que o senhor tem nesse momento para tirar o Grêmio da zona do rebaixamento, controlar o aspecto emocional. Ele é maior, inclusive, do que organizar a equipe dentro de campo? Não é possível que a gente tenha só o aspecto emocional para trabalhar, tem que trabalhar em tudo. Mas o aspecto emocional é importante porque em determinados momentos nós achamos que tem determinados lances que, a nosso favor, ficam um pouco estranhos.
E quando é para o adversário, principalmente se é um adversário que tem alguma influência, é bem nítido. Eles fazem naturalmente aquilo como se fosse uma coisa simples. Então, é claro que o emocional nesse momento é importante, nós temos que trabalhar e tudo mais, e fazer com que os jogadores entendam que isso não é possível nesse momento, mas nós temos que trabalhar também fora de campo, que é o que nós vamos fazer nesse momento, porque eu tenho uma estatística aqui que é um pouco diferente daquela que a gente imaginava quando a gente iniciou o jogo, principalmente em termos de arbitragem. Filipão, boa noite. Queria que o senhor relatasse o que o Ricardo Marques Ribeiro falou ali na hora do gol do Corinthians, porque aí o Maicon acabou tendo aquele lance que todo mundo acabou vendo, mas por óbvio nós não temos o áudio. O senhor consegue relatar para o torcedor e para a imprensa também o que foi dito ali, se o senhor também conversou no vestiário já com os envolvidos? Nada, ele disse que foi falta. Nós não achamos que foi falta. E se foi falta, tá bom que ele tivesse dado a falta, mas nós estamos contestando por que ele não deu o pênalti sobre o Rafinha. O Rafinha foi empurrado vergonhosamente dentro da área. Se ele estava participando do lance ou não, isso não quer dizer nada. Por que nem VAR teve? Estranho, para mim, muito estranho. Então, é isso que às vezes os jogadores entendem que a arbitragem dá uma falta para um lado e não dá para o outro. E neste momento, é um momento crítico para a gente, fica um pouco mais evidenciado que nós estamos com um pouco mais de ansiedade que o adversário, é natural. E ele não falou nada, e nem não adianta perguntar a ele o que é, o que não é, porque nunca é passado nem para nós, nem para vocês, e nem para ninguém ouvir o que eles discutem. O que é que o VAR tem dito, se não é, por que que não é. Pronto, só nós temos que fazer as coisas, continuar trabalhando. Foram 14 dias aí que vamos continuar trabalhando mais forte ainda para ver se conseguimos melhorar. Não adianta, eles não vão mudar, ou vai mudar alguma coisa à medida que nós tomarmos algumas providências. São 34 jogos que esse árbitro apitou do Grêmio. São 5 vitórias do Grêmio. E são 16 ou 17 derrotas. É um pouco, né? Mas será que em todos esses jogos nós tivemos tão mal assim? Estranho, mas o Corinthians fez o seu trabalho, venceu, está de parabéns, nós não vamos contestar a vitória do Corinthians. Se foi a falta ou não foi, isso é uma outra questão de análise. Acredito que nós tenhamos jogado razoavelmente bem, eu gostei da equipe, da postura, da imposição, da boa vontade e tudo mais, mas infelizmente a gente não teve os 3 pontos. Filipão, a partir de agora tem um período sem partidas, né, por conta do adiamento aí do jogo com o Atlético Mineiro. Que o senhor planeja trabalhar? E esse tempo é bom para tentar acelerar essa melhora aí que o senhor acabou de comentar que o Grêmio precisa ter? Eu acho que sim. Eu acho que nós, a partir de terça-feira, quarta-feira, na terça-feira, quando já treinamos com alguns para o jogo de quarta-feira da transição, onde queremos observar alguns jogadores que não estão jogando, e vamos vê-los jogando contra não sei com quem que é, agora acho que é contra o próprio Corinthians mesmo, se eu não me engano, a transição joga com o Corinthians, e aí a gente vai observar alguns jogadores, trabalhar algumas situações com bola que nós vamos ter tempo, algumas jogadas melhor elaboradas, e ver se a gente consegue evoluir no sentido do próximo jogo estar em melhores condições de obter a vitória em casa, que eu acho que o próximo jogo é contra o Ceará. Então, vamos ver se saímos com 3 pontos. Filipão, um pouco mais sobre o jogo de hoje, questão da atuação da equipe, até tu disse que... Oi, me ouvindo agora?
Sim, tô. Ah, tá, ok. Até mais sobre o jogo de hoje, Felipão. No primeiro tempo, principalmente, o Grêmio teve uma marcação bem alta ali, principalmente com o Vidia Sante e o Thiago Santos. Queria que tu falasse um pouco mais sobre essas instruções para esses dois jogadores especificamente, e se isso foi uma estratégia específica para o jogo de hoje, ou pode ser um perfil do Grêmio, digamos assim, para os próximos jogos? Não, é um perfil, porque são jogadores que têm uma participação no jogo mais forte e principalmente na marcação, dando oportunidade e liberando o meia criativo, os atacantes para ficarem um pouco mais livres da marcação e ficarem mais à vontade para o drible, para o chute, para tudo mais. Então o Grêmio já fez isso no jogo passado, principalmente no primeiro tempo, onde jogamos muito bem, aquela marcação em cima, mas também temos que saber que esse tipo de marcação, em determinados momentos, vai oportunizar para algumas equipes algumas situações que nós correremos muitos riscos. Mas dependendo do andamento do jogo, ou dependendo do início do jogo, ou dependendo do posicionamento de algumas equipes, nós vamos continuar fazendo um pouquinho de marcação maior em cima dos adversários. Boa noite, Felipe. Se tu me permite, hoje eu quero te fazer duas perguntas. A primeira é sobre o time do Grêmio em si. A gente está vendo hoje o time do Grêmio conseguiu, de uma certa forma, se desvencilhar da forte marcação do Corinthians, teve chute fora da área, mas não conseguiu criar realmente a situação de gol, de ficar a situação clara de gol frente a frente com o goleiro do adversário. Esse hoje é o maior problema do time do Grêmio. E a segunda pergunta é, mesmo com o maior erro do árbitro que fosse, no momento que o Grêmio está e da liderança que o Michael não é muito preocupante a reação que ele teve perante esse erro? É preocupante porque vocês estão do lado de fora, não estão vivenciando o trabalho dia a dia, como é feito com vontade, com aquela disciplina de vamos ganhar, de vamos fazer isso, vamos fazer bem feito, vamos nos cuidar, e aí entendemos nós que, dependendo de alguns lances, nós ficamos prejudicados e muito. E aí, neste momento em que nós estamos também com essa pontuação que não nos deixa respirar tranquilamente, é claro que os ânimos ficam um pouco mais exaltados. O que mais tu me perguntaste? Sobre a finalização da jogada, que o Grêmio tem marcado muito bem, tem conseguindo sair, mas não consegue finalizar com qualidade. Ok, e nós temos que acreditar também um pouco mais no nosso poderio. Quer dizer, nós tivemos 2 bolas para decidir o jogo no primeiro tempo, ou decidir para a jogada de gol, que uma foi uma cabeçada do Borja, e outra foi uma cabeçada do Juan, se eu não me engano, mas parece-me que os jogadores ficaram na dúvida se aquela bola vinha em direção a eles mesmo, para aquele lance ser finalizado com a chance do gol ou não. Então nós ficamos na dúvida em algumas coisas. Nós não podemos ter mais dúvida, nós temos que acreditar, nós temos que buscar, nós temos que fazer o possível para termos a oportunidade e acreditarmos na oportunidade. Ainda nos falta esse acreditar mais um pouco, e a gente vai passando, não pode deixar passar muito mais, não. Então, estamos melhorando em alguns aspectos, mas ainda não é o ideal. Pois é, Felipão, boa noite. É mais ou menos sobre isso que eu queria falar também, sobre essa questão de confiança do Grêmio e da entrada do Campaz no time, né? Trazendo qualidade para o meio-campo, mas ainda não conseguiu ser o jogador que a gente viu ainda, né, nos vídeos e tudo mais. Seria o Campaz talvez um jogador um pouco mais de ataque. Hoje a gente viu que ele marcou muito a saída de bola também, não ficou tão posicionado no meio-campo. Tu trabalhou com ele um pouco mais no aperto da marcação, né, com o Corinthians, funcionou bem no primeiro tempo. Como é que tu vê essa entrada dele no time e como dar essa confiança para esses jogadores e também para esses jogadores que estão chegando agora? Bem, a gente vai e está desenvolvendo a sua confiança no dia a dia, nos treinos, embora o resultado não esteja aparecendo.
a gente deve continuar trabalhando para que isso aconteça no decorrer do campeonato e esse pensamento positivo, essa positividade que a gente imagina que eles possam ter, aconteça realmente. Essa confiança tem que ser um pouco mais acrescida entre nós todos para podermos realmente decidir os jogos e decidir situações que nós vamos estar envolvidos. Nós vamos continuar trabalhando em cima disso, vamos ver de que forma chegamos até eles um pouco mais, com algum jeito a mais para deixá-los mais tranquilos ou mais confiantes para o próximo jogo. Mas o Campaz entrou, teve um posicionamento em que nós, no primeiro tempo, praticamente dominamos a equipe do Corinthians e criamos uma ou outra oportunidade, mas tínhamos muito mais a posse de bola, tínhamos mais eficiência em tudo, e o Campaz não é o único que vai fazer a diferença. Todos nós temos que fazer a diferença, principalmente os jogadores dentro de campo, e ele foi bem, até o momento em que é um jogador novo, é um jogador jovem, está chegando, até o momento que a gente colocou o Maicon, que começou a ditar o jogo, mas, infelizmente, a gente sofreu aquele gol. Mas tá bem, os jogadores que estão chegando vão nos ajudar, os jogadores que estão saindo de lesão vão nos ajudar e vamos continuar trabalhando e tendo um pouco mais de confiança, acreditando um pouco mais, nós sairemos desse problema. Avisa pra ele que tá mutado, por favor. Avisa pra ele que tá mutado o microfone, por favor. Tá no mute. Tá no mute? Vamos lá agora. Ok? Ok. Vamos lá, então. Até em cima dessa sequência de trabalho e também da confiança que você fala, né, de passar para os atletas, o Grêmio tem esse período até o dia 11 de setembro, e jogadores como o Campaz, que chegou há pouco, o próprio Vila Sante, né, que faz pouco tempo, o Borja aí, 5, 6 jogos, e jogadores que estão se recuperando de lesão. A importância desse período, né, para você poder preparar realmente a equipe de uma forma mais forte, com maiores convicções aí para esse início de segundo turno. Sim, nós vamos agora aproveitar para fazer o restante da recuperação que precisa ser feita em todos os atletas, que teremos tempo para isso, e teremos tempo de trabalho para colocar a equipe em melhores condições para o próximo jogo, que será, se não me engano, dia 11, contra o Ceará. Dia 12, contra o Ceará. Então, trabalhar, não adianta trabalhar confiantes, sabemos que será muito difícil, mas que nós podemos, que teremos dificuldades extra-campo também, mas que temos que superá-las. Vamos ver, trabalhar em conjunto para superar todas as dificuldades que estão aparecendo até esse momento. E nós vamos fazer isso. Tá.